Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Saúde. Eu já estou aqui com uma pessoa importada do Rio Grande do Sul, que é a Ana Barros, uma querida que eu conheci no curso do Dr. Yuli Rotter, e eu vou ler o currículo dela. Formada em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, servidora pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, formada em Constelações Familiares e Visão Sistêmica do Direito pela CELP, tem formação em Círculos da Paz, da Justiça Restaurativa, adoro esse tema, bacharelanda em Ontopsicologia, atua como consteladora, além de ser idealizadora e guardiã do projeto Casa Verde em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E a Ana está aqui hoje para falar sobre inteligência emocional na visão das novas constelações. Ana, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui no meu canal e ter aceitado o meu convite. E conta um pouquinho para a gente tudo isso que você veio mostrar, que eu estou super curiosa. Querida, em primeiro lugar, eu que te agradeço por esse convite. Eu quero te dizer o quanto eu estou feliz em estar aqui hoje contigo. E quando tu fizeste o convite na nossa turma, né, de constelações com o Yuli, eu nem pensei duas vezes, porque eu senti uma sintonia muito grande contigo. E eu vi o quanto tu te coloca à disposição e a serviço, fazendo essas palestras, esses vídeos, conferências, né? E eu estou muito feliz em poder contribuir de alguma forma com esse tema tão lindo que é a saúde e a inteligência emocional, né? Trazendo um pouquinho da visão das novas constelações. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer ao nosso querido mestre em comum, Yuli Rotter, dizer que tu também é um presente, mais um presente que eu estou recebendo através dele, então te honro através também desse mestre que nos conectou e nós estamos aqui hoje. E o Yuli é uma pessoa muito especial para mim, né? E através dele eu conheci um grande poeta, né? Um poeta e teólogo, jurista do século XIII, que se chama Rumi. Então eu quero começar falando para ti uma frase do Rumi, que ele diz assim: a ferida é por onde a luz entra. Então, para falar de inteligência emocional, eu acho que é muito importante a gente entender, né, o que é inteligência, em primeiro lugar, né. Eu trouxe até um conceito aqui de inteligência, que vem do latim, essa palavra, né, intus legere actionem, que quer dizer ler dentro a ação, compreender dentro. Então, é a compreensão das coisas do interior de qualquer fenomenologia. Então, o que é ter inteligência emocional? É poder ler dentro de ti as tuas emoções e os teus sentimentos. E eu acredito que há uma inteligência que tem sido muito falada atualmente, mas que poucas pessoas têm uma educação emocional, né? Poucas pessoas, a gente não tem essa educação nas escolas, né? A gente está engatinhando no que se fala sobre sentir, sobre emoções, né? E o ser humano é um ser holístico, né? Ele não é nós aprendemos, né, até vindo do pensamento cartesiano, a ver o ser humano de uma forma separada, né? Então é o mental,
é o físico, o emocional e o espiritual. Só que na realidade, para compreender o ser humano, a gente precisa ver ele como um todo, né, holístico. A gente aqui, né, a gente quebra muitos paradigmas, né, porque para a gente entender tantas novidades que vêm desse mundo sistêmico das constelações, a gente precisa também quebrar paradigmas conceituais, né, se abrir para o novo. E essa visão holística sempre teve um pré-conceito, né? Não sei para ti, Sheila, mas quando se fala em holístico, tu imagina muito, às vezes, aquela coisa uma loja de incenso, né? Uma coisa. Tá, holístico é aquela tia meio riponga, né? Então, mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Eu trouxe outro conceito, que eu adoro trazer o significado das palavras, né? Então, o holístico, lá do grego, ele vem de holismo, ólicos, holos, todo, inteiro, completo. Então, a abordagem holística acredita que os elementos físico, emocional, mental e espiritual formam um sistema, do qual o objetivo é tratar de toda pessoa em seu contexto, concentrando-se na causa das debilidades e desequilíbrios. Então, o holístico nada mais é do que a gente compreender que o nosso mental não está separado do emocional, e não está separado do físico, e não está separado do espiritual. Só que a gente se sente fragmentado, né? A gente está separado e a gente precisa unir tudo isso para ter uma visão integral de nós mesmos e do ser humano, né? Então, como que eu vou ter uma inteligência emocional se eu não consigo ter uma percepção do meu corpo e das minhas emoções, né? Não está separado. Tudo que eu sinto no meu corpo também é emocional, né? E o meu corpo vai falando. Então, falando de saúde e doença, a doença nada mais é do que uma manifestação do corpo de que tem um desequilíbrio nesse sistema físico, emocional, mental, né? Até as questões de doenças psicossomáticas, né? Às vezes é um desequilíbrio no sistema e às vezes a gente teve um outro vídeo que nós falamos sobre a biologia da crença, e é exatamente isso, né? Nós somos capazes de produzir a doença e curar a doença. Então, acho que o que você está falando, dessa percepção da gente ter essa inteligência emocional, que eu aprendi, e você me corrija se eu estiver errada, mas eu aprendi como quociente emocional, né? O que é? É você ter essa percepção de quem você é, das suas emoções, e para você trabalhar isso para ter uma qualidade de vida melhor. Sim. E uma consciência também, né? O que também tem a ver com consciência, uma consciência emocional, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na constelação e eu pergunto para elas, né? Tá, elas trazem um tema, trazem um incômodo, né? Que pode ser um sintoma ou alguma coisa psicológica, um sintoma físico, né? Traz sempre parte do incômodo a constelação. E daí eu pergunto para a pessoa, tá, mas o que tu sente em relação a esse incômodo? Por exemplo, o meu incômodo é um problema de relacionamento com o meu chefe, sei lá. Tá, e como que tu te sente em relação a isso? E a pessoa não sabe dizer. Porque ela não tem essa educação emocional, ela não sabe dar nome para o sentimento, né? Então, parece que em relação aos nossos sentimentos, a gente está lá na primeira série,
né? A gente não tem aquela coisa assim, ó, eu senti isso e o nome disso é isso, né? Eu tenho medo. Tá, mas tem medo de quê? Então, Desculpa, Ana, eu pode falo falar. que tem muitas coisas que nós somos também proibidos de falar que nós sentimos. Então, eu não sei nem se isso é um sentimento, mas eu falo assim, inveja. Às vezes eu converso com meu Uhum. marido e eu falo assim, estou com inveja. Vi uma palestra do Leandro Carnal que ele fala, inveja é a sua tristeza pela felicidade do outro. Que é diferente da cobiça. Cobiça você quer ter o que o outro tem. A inveja não, você ficou triste pela felicidade do outro. E aí eu descobri Sim. que nós temos inveja sim. E isso é uma coisa que a gente não pode falar. Eu estou com inveja, né? Eu tenho inveja, Sim. eu tenho raiva. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não pode ter raiva do seu parente. São coisas Mas eu que. tenho. Mas eu tenho, né? Então também, às vezes, a gente não sabe dar nome, porque isso já vem lá de trás falando assim: olha, você não pode. Você não pode ter isso. Uhum. Então a gente nem sabe o que a gente está sentindo, porque a gente não pode sentir. Sim. A gente bloqueia, né? Bloqueia. Até porque, voltando à frase lá do Rumi, né, da ferida, o que acontece? A gente nasce, né, com a nossa alma, com nossos instintos, com a nossa espiritualidade, digamos assim, limpa, né, sem bloqueios, né, e conforme a gente vai manifestando as nossas emoções, as crianças, a gente percebe muito claramente isso. Quando a criança está com raiva, ela está com raiva, ela demonstra raiva, né? E daí vem o pai, ou a mãe, ou a professora e diz, tu não pode sentir raiva. Daí vem começa a vir os bloqueios, parece que a gente vai congelando as emoções, né? Ah, não, raiva é feio, daí a máscara, né, do bonzinho, da boazinha, eu preciso me adequar a esse mundo da sociedade, então eu não posso sentir raiva, né? E daí vem as constelações com toda a sabedoria que o Bert Hellinger nos traz e que a Brigitte Champetier de Ribes também nos traz, né, com a visão das novas constelações, de que tudo faz parte, né? O pertencimento para mim, ele começa a partir das minhas partes que eu excluí e eu preciso integrar, né? Então, para mim, as constelações, na essência, que eu chamo assim, né, a forma que eu constelo, é nada mais do que integrar as minhas partes separadas de mim, que muitas vezes eu projeto no outro, né? E daí, quando vem essa questão da inveja, é muito legal também, porque às vezes a gente, quando é adolescente e tal, não, eu não vou mais me dar com fulana porque ela é invejosa. Ela é invejosa, então eu não posso ser amiga dela. Por quê? Porque eu estou negando um sentimento que está dentro de mim também, senão eu não estava vendo nela, né? Então, o que acontece? A gente só pode ter uma inteligência emocional quando a gente começa a perceber as nossas próprias emoções, né? E começa a dar lugar. Todas essas emoções pertencem, né? Elas fazem parte, tem lugar dentro de mim. A tristeza faz parte, mas a gente não quer sentir. A raiva faz parte, mas a gente não quer sentir raiva. A ansiedade muitas vezes faz parte, mas a gente não quer ficar ansioso. Então, o que acontece? Tudo que a gente exclui, cresce, aumenta e nos toma, né? Então, quando vem uma emoção, né, alguém aciona alguma ferida nossa lá da infância, às vezes um desvalor, um desamor, né, que a gente está estudando no curso com Yuli, vem uma ferida é acionada pelo outro e eu começo a perceber
que aquilo cresce no meu corpo. Por isso que eu preciso também, em primeiro lugar, ter uma consciência corporal. E eu acredito que as novas constelações, elas partem de um pressuposto, né, básico, de uma presença, né? A gente precisa vir para o aqui e para o agora, né? Estar presente é estar no aqui e no agora. Não existe o passado e não existe o futuro, só existe esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, quando eu me conecto com o aqui e o agora, né, e o lugar que eu estou, eu deixo do lado de fora da porta todo o resto, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, e vivo esse momento. E a partir desse estado de presença, eu consigo ouvir o meu guia interno, né? Então, esse guia interno, que a Brigitte chama de guia interno, tem outras formas, de outras nomenclaturas, né, também, mas é como se fosse a tua intuição, a tua alma, né, é aquela voz que vai te conduzindo e te dizendo, e é um impulso, assim, é isso, vai por ali, sabe? Não é racional, não é um pensamento repetitivo, é só um impulso e tu faz, né? Então, essa presença, ela precisa do corpo, né? Porque quem está no piloto automático não percebe o corpo, né? Porque está só na mente, no racional. Então, quando a gente vai voltando para essa consciência holística, que eu chamo muitas vezes de voltar para casa, voltar, né, tu sentir que tu é corpo, que tu é espírito, que tu é mente também, e não precisa excluir nenhuma parte, a gente é esse todo, né, as coisas vão ficando mais fáceis, porque é como se a gente diariamente tivesse orientações diárias, né? O Osho tem um livro que fala sobre isso, que fala sobre intuição, que ele diz que nada mais é a intuição do que tu seguir orientações diárias, né? Tu vir para aqui agora e tu vai ouvindo o que tu tem que fazer. E os planos são muito a curto prazo, assim, então tu vai caminhando e o caminho vai se abrindo, então, e daí a ontopsicologia também traz isso, né? A ontopsicologia é o estudo do ser, que traz a ontologia, o estudo do ser, na presença, no aqui e agora, com o estudo da psique, com o estudo da alma, com o estudo da intuição, né? Então, são várias formas, várias nomenclaturas que chegam nesse retorno à tua essência, né? A tua alma, a tua essência, a tua natureza, né? Então, eu ia até te perguntar isso, quando eu li o seu currículo, que eu vi que você está fazendo formação em ontopsicologia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença dessa psicologia para outra psicologia. Se as duas são formas de terapia. Uhum. Sim, assim, ó, a ontopsicologia não é uma forma de terapia. Ela é uma ciência interdisciplinar que se comunica com outras ciências, né, que estuda o ser de uma forma integral, né. E a ontopsicologia, a grande diferença da ontopsicologia para a psicologia tradicional é o critério que é utilizado. A ontopsicologia tem um método, que é um método bilógico. Que quer dizer isso, né? É um método racional, intuitivo, dedutivo, mas também um método intuitivo,
né? E sobre isso que a gente estava falando, né? É um método também que conecta com a tua intuição. E o professor Antônio Meneghetti, que criou a ontopsicologia e tem uma faculdade aqui próxima à cidade em que eu moro, no Recanto Maestro, no Rio Grande do Sul, o professor Antônio Meneghetti fez várias descobertas e uma delas ele chamou de ensiôntico. O ensiôntico, traduzindo de uma forma muito simples, seria a nossa alma, né? Mas ele é muito mais do que a nossa alma, ele é uma informação da vida que se comunica com todos os seres vivos e com o universo, né? Então, é uma forma, a ontopsicologia, ela trabalha um processo de autenticação do ser, né? Então, digamos assim, que tem o ensiôntico e tem um eu lógico histórico, que é o eu que a gente vive na história, né? Então, para que a gente possa buscar uma autenticidade, sermos autênticos com a nossa essência, com o nosso ser, com a nossa natureza, é preciso que esse eu lógico histórico e esse ensiôntico, eles se integrem, né? Ou seja, aquilo que eu mostro para as pessoas, aquela máscara social, né, possa se dissipando, né, possa ser integrada pela minha essência, por quem eu realmente sou, né? É como assim um processo de autenticação, que daí existe o consultor ontopsicológico, né? Que daí faz uma consultoria de autenticação. Isso é uma das ferramentas, mas tem várias outras coisas, né? Outras formas e objetivos da ontopsicologia, né? Mas um deles que me chama mais atenção, que eu acho mais essencial, é a gente poder buscar a nossa autenticidade, né? Eu, Ana Maria, sou um ser único, que sou um projeto que a natureza projetou para mim, e só eu posso realizar o meu projeto. Mas para fazer isso eu preciso ouvir a minha essência, né, o meu ensiôntico, e preciso de um método para poder sair dos meus complexos, dos meus estereótipos, né, e viver a minha essência, né. Então a ontopsicologia, ela tem um método que produz resultados através de observação de sonho, através de vários instrumentos que fazem essa autenticação do ser. É um pouco, né, eu estou recém começando a faculdade, né, então estou aqui sendo ousada, né, de querer explicar o que é a ontopsicologia, porque é uma ciência belíssima e muito ampla, né, mas é inevitável, assim, é apaixonante e é muito bom poder compartilhar isso, né, porque o que nós queremos, na realidade, né, Sheila, é sermos nós mesmos, né, é vivermos a nossa essência, estarmos na nossa casa, numa forma que, imagina como seria bom tu poder confortavelmente viver na rua como tu vive dentro de casa, né? Fazendo uma metáfora. O que é isso? É a gente poder ser, eu sou a Ana, né? Tu és a Sheila. E a gente não precisa competir, porque cada um é único e cada um tem um projeto. E daí, comparando com a natureza, por exemplo, eu sou uma figueira, então eu vou produzir figo. E o que acontece?
muitas vezes, a natureza é simples. Uma figueira foi projetada para produzir figo. Ela não vai produzir goiaba, né? Ela não vai produzir morango. Mas o que que acontece, e as constelações também trabalham isso, né? A gente passa muitas vezes uma vida inteira querendo ser algo que a gente não é, querendo produzir morango sendo uma figueira, não sabendo a nossa natureza, né? Querendo se encaixar, querendo pertencer, e daí isso nos tira a nossa autonomia, nos tira a nossa identidade, nos tira a nossa autenticidade, porque a gente quer que o outro, conforme o que o outro nos exige, né? Por exemplo, as pessoas querem comer morangos, então eu vou ter que produzir morango. Mas eu não sou uma planta que produz morango, que é aquela plantinha rasteira, né? Que eu nem sei como é que é o nome, não é árvore, eu sei que é um arbusto, sei lá. Eu sou uma figueira. E daí muitas vezes as pessoas se reduzem, né? E não expandem a sua natureza original. Isso vem a filosofia fala isso também, né? E daí na faculdade eu estou estudando filosofia, estou estudando italiano, estou estudando muita coisa muito legal, assim, que vai ampliando o nosso horizonte, né? E tem muito sentido com as constelações, com a visão sistêmica, né? Então, é um mundo, assim, da vida. É o mundo da vida e o mundo da sociedade. No mundo da vida, tu pode ser o que a natureza te projetou. É exatamente isso que você está falando. Você está falando e eu estou pensando aqui. Então, quando você não reconhece a sua inteligência emocional, quando você não se reconhece, quando você não segue a sua intuição, quando você não tem a sua autonomia, e você vai ser o morango em vez de ser a figueira, e você está fora do seu lugar, isso te traz problemas de saúde. Sim. Porque você tá vivendo uma coisa que você não quer viver, e o corpo reclama. Isso a gente está cansado de saber. Te traz uma dor, né? Um sofrimento. Então, essa dor, esse sofrimento, ele acaba virando não só um sentimento, como você falou, mas às vezes físico. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma dor crônica que ela vai olhar, e essa dor, ela não é ela é uma doença, mas assim, tem muito mais por trás, né? Tem tudo isso que você falou. Tem o não se validar, tem o não, é o seu desvalor, é o seu desamor. Então... É uma crise existencial, eu diria, né? Porque tu, como ser que habita essa vida, esse plano existencial, tu não sabe quem tu é. Tu não sabe que tu é uma figueira. E tu fica tentando ser uma goiabeira, né? Para se encaixar no que os outros esperam de ti, né? Então, o que a inteligência emocional, através das constelações, pode te trazer saúde, né? É tu começar primeiro lugar, entender quais são as tuas dores, né? Quais são as tuas doenças, quais são as tuas feridas, e acolher essas emoções, né? Então, por exemplo, pertencer às tuas partes separadas, né? Dar lugar para elas é dizer sim para a raiva que tu sente de não poder ser tu mesma, né? Porque lá na infância tu teve que te adequar, porque daí quando a criança diz, não, eu quero isso, e a pessoa diz, os pais, ou sei lá quem, inevitavelmente alguém vai cercear essa criança, vai, né, castrar, vai podar essa árvore e vai dizer, não, tu não pode, né? A gente vai criando complexos, criando estereótipos, criando crenças, e daí a gente precisa olhar para isso, acolher isso,
porque inevitavelmente todos nós fomos traumatizados de alguma forma, podados, né? Mas poder voltar, trabalhar essas questões inconscientes, né? Por isso que a constelação é tão bonita, assim, porque ela te mostra o que está inconsciente e traz para o consciente, porque quando eu conheço, eu posso fazer uma mudança de hábito, posso fazer uma mudança de estilo de vida, de comportamento. Mas se eu não conheço, eu não posso mudar, né? E aquilo vai me adoecendo, eu vou caminhando para a morte, eu vou caminhando para escassez, eu vou caminhando para dor, né? E eu vou te dizer assim, Sheila, falando um pouco, né, da nossa história pessoal, da minha história pessoal, mas acredito que para ti também já deve ter te deparado com várias crises existenciais nessa caminhada, né? Mas assim, quem não, né? Quem que tá aqui que não passou por essa crise de sentido, né? De tá, mas afinal, quem eu sou, o que que eu vim fazer, qual é a minha natureza, né? Então, a constelação, ela trabalha o ser humano de uma forma holística também, porque primeiro tu volta a sentir, sabe? E ela e por isso que eu acho que também é muito diferente da psicologia tradicional, não é uma terapia, é uma metodologia terapêutica, né? Por quê? Porque primeiro tu sente no corpo, tu volta a sentir, tu tem consciência daquele sentimento, daquela emoção, para depois tu entender racionalmente. E não da cabeça para o corpo, é do corpo para a cabeça, né? Então, olha a importância da consciência corporal para que a gente possa ter uma inteligência emocional, né? Então, enquanto a gente não se conscientizar de que nós somos esse todo holístico e não estamos separados, né? Parece assim, ah, não, aqui daqui para cima é a cabeça, é o mental, o inconsciente fica aqui na cabeça. Não, todo corpo é integrado, né? Eu sinto as emoções no meu intestino, no meu peito, né? Então, é tão bom quando a gente começa a perceber essa forma, essa inteligência, esse outro olhar para o ser humano, né? O que tá, e muitas vezes isso nos ajuda no nosso trabalho no meio jurídico, né? Quando eu conheci as constelações, mudou totalmente a minha forma de trabalhar no Ministério Público como servidora. Quando vem uma pessoa para eu atender, eu vejo ela de forma sistêmica. Eu não vejo só ela e o problema dela, né? Ou às vezes eu gosto muito de trabalhar com a infância e juventude, às vezes vem um caso de um adolescente que está com agressividade, está batendo nos coleguinhas e tal. O que ele está querendo dizer com essa agressividade, né? Sistemicamente ali ele está pedindo ajuda e ele precisa ser ouvido, ele precisa ser visto e ele não é visto, então ele vai ser agressivo para ver se alguém percebe que ele está sofrendo, né? Eu acho que o importante disso, Ana, que você falou, até essa semana nós tivemos o privilégio de ouvir o Dr. Elkio, que é promotor de justiça, e ele também fala muito verdade. isso, né? Super separar, fã do ele também sou. Separar a pessoa da sua escolha. Então, ele sempre fala isso, né? Então, esse menor infrator, por exemplo, que você está falando, ele é uma pessoa que ele tem as suas questões, que ele tem os seus sentimentos, que ele tem os seus traumas, e ele fez uma escolha, vamos dizer assim, aos olhos da lei ou da sociedade, fez uma escolha ruim. Mas isso não é o que ele é, quem ele é. Então, às vezes, quando a gente fala dessa forma,
as pessoas, e aí você falou, né, as crises existenciais, quando eu comecei a falar de mediação, quando eu comecei a falar de práticas sistêmicas, as pessoas achavam que eu estava defendendo bandido, e falou assim, não, mas você está defendendo, a pessoa fez aquilo, é uma monstruosidade, ok, mas o que aconteceu com ela para que ela tivesse feito isso? Mas não justifica. Mas porque uns, e aí a gente fala das escolhas, porque uns têm um sistema, vamos dizer assim, vem de uma família que não é tão boa e tem atitudes boas, e outro vem de uma família que não é tão boa, ou de uma família boa e tem atitudes ruins. Mas a gente precisa separar isso, o que é a pessoa na sua essência e o que é uma escolha que ela fez. Sim. E eu acho que você deve ver isso bastante, né? Sim. Não, e também até essa visão de bom e mal, de certo e errado, isso também é muito já do nosso pensamento antigo de não integrar tudo, né? Porque o bom e o mal, o certo e errado, tudo faz parte, né? Tá todo mundo, é tudo uno, é a ordem do universo, que vem, as constelações falam na ordem, né? Não é só ordem de precedência, de hierarquia, mas é uma ordem que existe no universo. A filosofia vai falar sobre isso, a ordem cósmica, né? Então, essa questão que a gente é muito vista quando entra para o direito sistêmico, para a visão sistêmica, a visão sistêmica fraternal, ela é boazinha, né? Ela não é da paz, é da paz, sou da paz. E realmente, eu vou te dizer que eu fiz a faculdade de Direito pela briga, pela beligerância, né? Por quê? Porque eu precisava me defender, eu tinha que argumentar e falar e justificar muito bem para ter voz na minha família, então eu tinha que saber brigar, né? Então, depois tu vê que, na realidade, não é uma questão de não responsabilizar as pessoas. A lei é igual para todas, para todos. Todos estão sobre a égide de uma mesma lei. A questão não é isso. Todos vão ter a responsabilidade penal, responsabilidade civil, tudo. Mas a questão é a forma como a gente olha esse ser humano, né? Que ele pode ser tratado de uma forma separada, que nem o Elkio fala, no sentido de uma coisa é aquele ser e a outra coisa é o comportamento dele, né? É o ato infracional, é o ato criminal, o crime, né, no caso, que cometeu. Isso vai ter a responsabilidade como todos, mas poder olhar também sistemicamente, até para que se busque uma cura desse sistema, né? Não sei se a palavra seria cura, mas talvez um equilíbrio desse sistema, para que não continue se repetindo nas próximas gerações. Eu gosto muito de usar a palavra cura, e eu tenho uma visão minha, que é assim, eu acho que quando você cura aquele sistema, você cura todos que estão ao redor, porque tudo é energia, e isso nós vemos também na questão da barra de Axis. Então, assim, quando você projeta uma energia boa, você não está atingindo uma pessoa, você está atingindo milhares de pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma quando é uma coisa ruim. Então, eu tive o privilégio de fazer um mini curso da Justiça Restaurativa e dos Círculos da Paz no Ministério Público de São Paulo, e eu achei fantástico, porque realmente você cura, não deixa de responsabilizar o infrator, e ao mesmo tempo você cura aquela pessoa, você cura a vítima daquela pessoa e você cura a sociedade.
Então, é uma cura geral e isso vai reverberando, né? Vai se expandindo. Ressoa, Então, né? acho fantástico. Tudo que você está falando, acho fantástico. É, Eu que quero nem que os você se forme círculos logo. que nem os círculos de paz, né, Sim. Sheila, que é fantástico nas escolas. A gente agora aqui na escola em que eu trabalho, em Agudo, no Rio Grande do Sul, nas escolas estão sendo implementadas da Justiça Restaurativa, o projeto de círculos de paz nas escolas. Então, é um trabalho de formiguinha, né? E muitas vezes a gente faz, na promotoria aqui em Agudo, a gente já faz reuniões sistêmicas com algumas famílias, quando é possível, né? Eu já fiz alguns círculos nas escolas, então a gente não sabe o quanto isso vai atingir, vai reverberar, né? E aparentemente, assim, parece que tu não tá fazendo nada demais, né? Mas é um trabalho de formiguinha. E a gente precisa acreditar que isso vai ressoar. Porque a gente só vai construir esse novo mundo que todo mundo está falando, né? A partir de uma mudança em pequenas coisas, pequenos detalhes, e as coisas vão devagarinho, né? Ressoando e fazendo sentido. Mas a mudança é no dia a dia, uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. E nós sempre nos trabalhando, né, Sheila, como consteladoras, como operadoras do direito, olhando para as nossas questões, para a gente poder, a gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Então, quanto mais a gente olha, mais trabalha as nossas feridas, as nossas questões inconscientes e mais integra as nossas partes, mais unas, né, a gente vai estar conosco, né, no nosso ser. E eu acredito muito assim, o que eu percebo é, eu só consigo estar em unicidade com o todo, com a natureza, com o meio ambiente, com as pessoas, com o planeta, quando eu começo a juntar as minhas partes fragmentadas e estou una comigo mesma. Porque se eu estou cindida, se eu estou separada dentro de mim, eu não consigo ver o outro, eu não consigo perceber essa unicidade com algo maior, né? E tem uma questão que eu estava até conversando com o Yuli outro dia, né? E nós somos muito imediatistas, né? Então, assim, legal, adorei o que a Ana falou, vou sair e vou fazendo. Sendo que você fez uma vida toda, que eu não vou falar a minha idade, né? Mas com o Yuli a gente falou, você fez uma vida toda de um jeito, agora você viu como que é e você acha que amanhã já está tudo bem. E não é assim, é exatamente o que você falou, é um trabalho gradual, são exercícios diários. Quando você vê, você voltou lá para trás, lá para o começo, fez tudo, vamos dizer assim, tudo errado, né? Que é o que você falou, não tem certo e errado, mas assim, você já fez tudo que não era para ter feito, e aí você fala assim, putz, não era para ter feito assim. Aí volta e começa tudo de novo. Mas eu acho que o mais importante é nós termos essa consciência de que nós precisamos nos conhecer, de que nós precisamos saber dos nossos sentimentos, dos nossos traumas. Outro dia a gente estava conversando também e eu falei assim, acho que foi no vídeo mesmo que eu gravei com o Yuli, eu falei assim, no fundo, todos nós temos um trauma, porque nascer é um trauma já. Você já está lá, né, dentro da barriga da sua mãe, e de repente te jogam no mundo e te cortam um cordão umbilical e você tem que respirar sozinho e comer, então é o primeiro grande trauma, né? Eu digo que é o segundo até, né? A primeira separação mesmo, para mim, é a separação do plano espiritual. Daí depois vem a segunda separação, que é da barriga da mãe. E assim a gente vai se separando, né? E se fragmentando. E daí como que a gente começa a voltar a se unir,
a se integrar, né? E para depois fazer parte desse todo maior, né? E eu acredito muito nessa mudança de consciência que a gente está vivendo atualmente. Eu acho que nada é por acaso, e tomara, né, eu sou muito otimista de que tudo que a gente tem passado, todos esses aprendizados com essa pandemia que a gente está vivendo, sirva, sim, para a gente se unir no sentido de consciência de que estamos interconectados, né, e o que eu faço reverbera no mundo. Então, hoje a gente está fazendo esse vídeo e ele vai ser uma contribuição no mundo. Então, a gente está fazendo do nosso lugar algo, né? Está contribuindo de alguma forma para essa mudança energética, para essa mudança de consciência, né? Então, o que cada um de nós pode fazer do seu lugar, né, para ir para o mais, ir para a vida, né, em prol de algo maior. Porque o que a gente está interconectado, ninguém mais duvida, né? Acredito eu. E eu acho que assim, né, a gente também pensa sempre em grandes coisas, né, eu vou fazer grandes coisas, mas é isso, acho que pequenos gestos, assim, já começa por isso, eu olhar para dentro de mim, já é uma mudança, já é uma contribuição para o mundo, porque se eu for uma pessoa melhor, eu consigo projetar isso no mundo e fazer do mundo um lugar melhor. E aí você vai fazendo no dia a dia, né? Quando você sai de casa, quando você vai ao mercado, e você começa a projetar toda essa emoção, todo esse amor, toda essa leveza que a gente começa a sentir com essa expansão de consciência, e as pessoas começam a perceber. E é lógico, né? E aí também, né, as pessoas começam a perceber, e aí quando você erra, também tem um monte, né, para falar assim, tá vendo? Tá vendo como você já não é mais tão paz e amor? Não, gente. Não, a gente continua sendo ser humano, a gente continua errando, mas a gente tem essa consciência de que precisa melhorar. E eu penso ainda além, né? Eu vejo que a gente tem feito muito esse movimento no âmbito do direito, mas eu falo que tudo isso cabe para qualquer profissão. Se você imaginar que, por exemplo, um engenheiro, ele vai ter essa consciência de enxergar os seus subordinados, o seu mestre de obra, os seus empreiteiros, que eles todos eles são sistemas, e os médicos, e os motoristas, em todos os lugares. Então, assim, eu imagino, talvez a gente não esteja aqui para ver, mas eu imagino que vai chegar um momento em que no mundo vai ser assim. Acho que todos verão além, como no filme do Avatar, né, do Eu Vejo Você. Lá naquele lugar, todos eles tinham essa consciência de integração, de natureza, né, quando eles, não sei se você chegou a assistir, mas quando eles tinham que matar um animal para comer, eles pediam permissão, eles agradeciam pelo alimento. Então eu acho que pode ser que demore um pouco, mas eu acredito que isso não vai parar, não vai voltar mais do que era. Sim, e independente, essa questão, por exemplo, daí eu posso errar de novo, mas na realidade, essa busca por unicidade, é preciso ter claro de que a separatividade não vai deixar de existir. O bem e o mal, um depende do outro. Na realidade, a gente integra os dois e aquilo fica integrado. Mas a dualidade, a polaridade, ela não deixa de existir. A pilha tem o negativo e o positivo, e daí ela dá energia, né? Então, às vezes, a gente cai no mesmo buraco, a gente vê que foi acionada alguma ferida nossa,
E nos sentimos separados, tá? Agora eu já não tô na minha essência, não tô no meu ser, eu tô vendo que eu tô tomada pela raiva, por exemplo, né? Então eu preciso incluir, olhar para esse sentimento, né? E um exercício de constelação que eu gosto muito de dizer para as pessoas é saber o que tu está sentindo, isso é inteligência emocional, e dizer sim. Sim, eu tô com raiva. Sim, eu tô com medo, né? Eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de, sei lá, da escassez. Qual é o meu medo? Integrar isso. E daí, quando eu vou integrando, eu volto para um estado de referência de unicidade. Mas a separação também me impulsiona. Ela também faz parte. Né? Então, eu não posso querer viver só na unicidade, tudo tá bem, tudo tá sempre maravilhosamente bem. Não, isso não é a realidade, né? O pertencimento é exatamente isso, a gente poder ver que tudo faz parte e tá tudo bem, né? A felicidade é, para mim, como que eu lido com as emoções, sem criar expectativas de que a tristeza é horrível. Não, hoje eu tô triste, tudo bem. O problema é o significado que a gente dá para a tristeza, né? E muitas vezes aquela resistência de não sentir, de congelar as emoções. Porque esse é o método, é a forma que a gente aprendeu a viver, congelando, não sentindo, né? Que era melhor não sentir. Mas é inevitável que a gente vá sentir separação, unicidade, só se a gente chegar a um nível de iluminação, né, que daí são lá para pessoas muito espiritualmente elevadas que não sentem, acredito, né, que daí chega naquele estado de imperturbabilidade, assim, né, que falam, até na filosofia tem um termo que é ataraxia, que a pessoa está imperturbável, nada perturba o ser, né? Mas isso é só para realmente quem chega nesse estado de iluminação, e estamos muito longe disso, mas também estamos muito bem com tudo isso, né? E acolhendo cada dia mais as emoções. Eu que eu posso falar, adorei todas as informações que você trouxe e vou deixar os seus contatos aqui embaixo para quem quiser falar com você e se você quiser também divulgar o projeto, eu vou deixar disponível para quem quiser conhecer, que agora também não tem nada presencial, né, até a questão dos círculos nas escolas, provavelmente nem estão fazendo, acho que nem virtual, né? Sim, eu tenho um projeto, Sheila, que é fora do direito, né, que é da Ana, que é a Casa Verde, e ele é um projeto também virtual, né, então é um convite de voltar para casa, para essa casa da natureza, esse nosso estado natural, né, e lá vão ter vários eventos virtuais, assim, então quem quiser conhecer, depois eu te digo também direitinho o Instagram, tem o meu Instagram das constelações também, e daí tu coloca. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, por esse momento de a gente poder compartilhar e contribuir de alguma forma para o todo, né? Eu vou deixar assim, eu acho que para quem fez sentido, né, tudo que a gente conversou, que procure sim os projetos, mas a Ana está muito longe, mas com certeza em algum lugar perto tem alguém fazendo algo, porque essa sementinha... Mas não estou longe, não.
Atualmente a internet nos conecta para todo o Brasil, né? Não tem mais esse problema, né? Também a pandemia isso também foi bom, isso. né? Exatamente. Eu não fazia constelação online, agora tô achando maravilhoso. Eu vi que era, na realidade, um grande preconceito, né? O virtual é fantástico também. Estamos agora aqui, nós duas, parece que eu tô aí na tua frente, né? É verdade. Só não dá para pegar e abraçar, mas de resto... Verdade. Eu tenho muita gratidão por você ter aceitado meu convite mais uma vez, e eu reverencio a você e a toda a sua ancestralidade, aos seus pais que te deram a vida, e você que pegou a sua vida e está fazendo o melhor com todo esse aprendizado, todo esse projeto, todo esse carisma, toda a sua doçura. Muita gratidão mesmo. Eu que agradeço, também honro toda a tua ancestralidade e o teu ser. Que tu possa ser cada vez mais essa luz na nossa vida. Muito obrigada, Sheila. A gratidão foi uma honra. Toda minha. Imagina, a honra é toda minha. Um beijo, se cuida. E até mais tarde que a gente tem aula hoje, né? Até mais. Até mais, beijo. Beijo.